Pronto, queria falar hoje com os irmãos a importância de nós sabermos que podemos recomeçar em cada momento e em cada etapa da nossa vida. Nunca somos obrigados a repetir os dias anteriores. Podemos viver experiências novas, transformadoras. Às vezes acontece de estarmos passando por momentos difíceis e nesses momentos, olhando para a nossa realidade, pensamos que nós não temos saída, não temos soluções, não temos respostas, mas Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, abre portas para nós que são portas especiais. Veja só o que está escrito. Eu queria que as irmãs que estão lá nos ajudando pudessem colocar o verso 8 do 15, verso 8, de 8 a 10, nesse primeiro momento. Esta passagem do capítulo 15 fala de 3 parábolas de Jesus. A primeira parábola, que é da ovelha perdida, a segunda parábola é da dracma ou da moeda perdida, e a terceira parábola é do filho pródigo ou do filho perdido, aquele que saiu da casa do pai e foi para uma terra distante. Então, nestas 3 parábolas, nós vamos encontrar 3 grandes lições. A primeira delas, nessas 3 experiências, a primeira delas é a experiência da perda, ou a experiência das derrotas que nós experimentamos em nossas vidas. Mas especialmente a experiência da... Não estou falando de perder um pé de meia, vocês já viram que quando você tem um par de meia, de vez em quando some um pé, e você não consegue saber onde foi parar o outro? Há tempos atrás saiu um artigo interessante na revista Seleções, que ela fazia a seguinte pergunta: onde está o pé de meia que se perdeu? E parece que todo mundo ao redor do mundo tem esse problema, que às vezes perde e eles nunca mais são encontrados. É um mistério o pé de meia que se perde. Mas tem coisas importantes na vida, muito mais do que um pé de meia, que às vezes a gente experimenta a perda. Você já perdeu alguma coisa na sua vida? Já perdeu alguma coisa na sua vida? Alguma coisa importante mesmo na sua vida? Já perdeu? Ao perder, você teve que tipo de sentimento? O sentimento não era bom, era bom? Graças a Deus que eu perdi essa coisa importante na minha vida. Foi assim? Em geral, a gente sofre a perda. A gente experimenta um sentimento ruim quando a gente tem a perda. E quando você não perdeu alguma coisa, mas é você mesmo que está perdido, quando você se sente perdido, sem saber o caminho a seguir, quando você está perdido e não sabe que decisão tomar, não sabe que escolha fazer, não sabe como sair do lugar onde você se encontra, e às vezes até quando você está no fundo do poço, não sabe como sair de lá. Então, quando você perde alguma coisa é importante, mas quando você mesmo se sente perdido na sua vida, no seu caminho, na sua trajetória. Pois estas 3 parábolas de Jesus tratam disso. Esta primeira é quando alguma coisa se perdeu dentro da sua própria casa. Quando alguma coisa se perdeu, valorosa, importante, mas se perdeu dentro da sua própria casa. Veja só, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Qual é a pessoa que, perdendo alguma coisa dentro da sua casa, não se esforça por recuperá-la, por reconquistá-la, por trazê-la de volta do lugar em que ela se perdeu? Veja só o verso seguinte, diz assim: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então esta é a primeira parábola de Jesus.
a mulher que tinha 10 dinheiros, ou 10 valores, ou 10 coisas importantes, 10 dracmas. E ela perdeu uma delas. E ao perder uma delas, a Bíblia diz que ela se ocupou em tentar resgatá-la, em tentar encontrá-la. E vai fazer todo o possível, começa por varrer a casa em todos os cantos. Ou seja, ela está procurando de todas as maneiras uma forma de recuperar aquilo que se perdeu. Não é assim na vida? Quando você passa por uma turbulência na sua casa, e quando algo se perde dentro da sua própria casa, independente de ser um objeto, pode ser coisas mais importantes do que um objeto, você perde até o sono, fica angustiado, e às vezes fica, né, com a sensação de ansiedade, porque aquilo que se perdeu, tão importante que é, você deseja resgatar, deseja conquistar, deseja recuperar. E tristeza é quando isso é irrecuperável, quando essa perda é tão definitiva que deixa um vazio, um buraco na vida, um buraco no coração. É mais do que perder algo material, é perder algo relevante, importante para a unidade da sua própria casa. Às vezes uma pessoa pode perder um relacionamento, às vezes pode perder um filho, às vezes pode perder uma filha, às vezes pode perder um pai, às vezes pode perder uma mãe. E como que vai recuperar? Como que vai resgatar? Às vezes é possível resgatar e às vezes não é possível. Então como que lida com a reposição dessa perda que muitas vezes parece irrecuperável? Então Jesus sabe das nossas dificuldades, por isso que Ele está contando aqui essa parábola, que no momento daquela mulher, ela perdeu dentro da sua própria casa uma dracma, e isso incomodou, e ela foi buscar a recuperação daquela dracma, e quando ela encontra, o que aconteceu no coração dela? Quando ela encontra ali, o que aconteceu? Ela chamou as vizinhas, chamou todo mundo para fazer o quê? Para alegrar-se com ela, porque a perda significava uma tristeza, uma frustração, mas quando ela encontra, ela recupera essa alegria. Quando ela encontra, ela recupera esse prazer de compartilhar com as pessoas aquela bênção de ter encontrado o que se havia perdido. Por isso que é muito importante que na vida, eventualmente, na nossa casa mesmo, podemos ter alguma perda. E é importante quando a gente consegue recuperar, e aquilo não chega a ser a perda que poderia ser, porque houve uma bênção, uma intervenção, um cuidado, uma atenção especial. E depois que você recupera aquilo que você imagina que poderia ter perdido, você se alegra no Senhor, você fica feliz não somente, mas traz as pessoas para celebrar juntamente com você. Está certo assim? E agora então tem a segunda parábola de Jesus. Não é a perda de uma moeda dentro de casa, ou seja, não é a perda dentro de casa, mas é a perda fora do rebanho, fora do aprisco. Olha o que está aí no capítulo 15, a partir do verso 4. 15, verso 4, é a perda agora de uma ovelha. 15, 4, assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Veja só. E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Não é isso? E pronto, o 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Olha que coisa interessante, lá a perda estava dentro de casa, ela perdeu uma moeda dentro de casa. Simbolicamente, o que ela perdeu estava perdido dentro da sua casa. São as nossas perdas
dentro das nossas famílias. Mas daí agora ele está falando de um rebanho de ovelhas. Era um pastor que tinha um rebanho de ovelhas. E a certa altura, ao contar as suas ovelhas, ele percebeu que faltava uma. E esta uma tinha escapado do aprisco, ou tinha pulado pela porta do aprisco. Não diz de que maneira ela se perdeu, mas ela saiu do aprisco e se perdeu fora do aprisco. E ao se perder no coração daquele pastor, daquelas ovelhas, causou uma preocupação. E ele então saiu para buscar aquela ovelha, na expectativa de encontrá-la, onde ela estivesse, passando o que estivesse passando, sofrendo o que estivesse sofrendo, ou enfrentando os perigos que estivesse enfrentando. Ele imaginou que ele precisava cuidar daquela ovelha. A ovelha era parte da sua propriedade. Ele tinha um rebanho, e um pedaço da sua propriedade desapareceu da noite para o dia. Quando desaparece alguma coisa da sua vida, da noite para o dia, quando desaparece alguma parte ou participação que aquela suposta parte tem na sua própria subsistência, quando você perde o emprego, quando você perde a saúde e não tem como trabalhar, quando alguma coisa acontece que limita aquilo que era a sua possibilidade de propriedade, porque o rebanho era uma propriedade, do rebanho ele se alimentava, do rebanho tinha o leite, tinha o queijo, tinha a lã, e assim ele se mantinha. Mas um dia ele percebeu que algo tinha sumido da sua vida, algo tinha desaparecido do seu rebanho. Assim, às vezes, as pessoas estão reunidas, juntas, na casa do Senhor, na família de Deus, mas por alguma razão estas pessoas saem do convívio e se lançam no mundo externo ao convívio da comunidade. São pessoas que abandonam a fé. Há um hino no nosso cenário que diz assim: quantos que antes corriam bem, já não mais conosco vão. Quantos que estavam no nosso contexto, mas abandonaram, saíram, foram buscar outros espaços, e daí deixaram aquela que era a casa do meu pai, a casa do Senhor, a família de Deus. Às vezes a gente vai sentir essa falta, vai perceber essa falta, e vai, sentindo a falta, perceber como que às vezes nós somos tão vulneráveis, que em pouco tempo, qualquer de nós pode estar nos caminhos fora do convívio da comunidade. Alguém disse uma vez que a igreja é como uma fogueira. Essas fogueiras que são acesas no São João, já viram na rua? Essas fogueiras? Diz que a igreja é como uma fogueira. As brasas daquela fogueira unidas, elas se aquecem. Mas se você tirar uma brasa daquela e a colocar fora da fogueira, em poucos instantes ela vira um carvão, enquanto as demais brasas, por estarem juntas, se aquecem. Então é muito interessante que a gente se veja como uma brasa viva do altar, que às vezes o Senhor usa até para tocar a vida de alguém, como fez com Isaías. E essas brasas vivas têm que ter a consciência da sua união, da sua aproximação, porque o calor da mutualidade, da comunhão, é que faz a gente permanecer unido, permanecer solidamente aconchegados, e vibrantes, e fervorosos, e, com a função do calor sendo exercida. Mas se um se separa, vira carvão em pouco tempo. Então, quando Jesus falou isso, o que ele queria dizer? Muitas vezes nós passamos por esta experiência, ou nós perdemos alguém, ou nós nos perdemos de alguém. Então pode ocorrer de nós sermos a ovelha que vai embora, como pode ser que alguma ovelha daqui nos deixa e vai embora. De qualquer maneira há uma perda, de qualquer maneira há uma situação
que gera desagrado no coração. Por isso que quando aquele pastor encontra a sua ovelha, ele se alegra muito. E o que ele faz? Vai lá na comunidade e chama os seus amigos e diz: vamos celebrar, porque eu encontrei algo de valor que eu havia perdido. Percebe isso aí? Então aquele homem fica feliz, porque ele deixou 99 ovelhas seguras, e ele foi atrás de uma que se havia perdido. Esse é o sentido de nós nos preocuparmos com aqueles que fazem parte da nossa comunidade e que por alguma razão podem ter se perdido nos arrabaldes da congregação, ou pode ser que nós mesmos estejamos perdidos e eventualmente distantes dessa fogueira viva, dessa fogueira santa, dessa brasa viva do altar. Terceira parábola, essa agora vocês já conhecem bem, é a parábola do filho pródigo. Começa no verso 11, diz assim: continuou, certo homem tinha... Então vocês viram a moeda perdida dentro de casa, a ovelha que se perdeu do rebanho, e agora um filho que se perde da família e vai para uma terra distante, que rompe as suas relações com o pai, e esse pai representa o Senhor nosso Deus. Então é como se aquele moço jovem abrisse a sua voz para o pai e dissesse: pai, eu não quero mais ficar com o Senhor, eu vou sair, quero que o Senhor me dê o que me pertence, e eu vou para uma terra distante. Então veja só como é que contou Jesus a parábola. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, e assim, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Então ele pediu a parte da herança, e o pai deu a parte da herança para ele. Veja só o que ele fez com aquilo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha só o verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele pegou tudo, foi para uma terra distante, e lá ele gastou tudo dissolutamente, e depois disso ele passou a ter uma grande necessidade, pelo contexto em que ele vivia, ter se tornado de uma grande fome. Verso 15, olha lá. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Lembrando que para um judeu, porco não era algo de se cuidar, nem de cultivar, até porque eles não o têm como alimento. Próximo. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos, alfarrobas quer dizer, das bolotas ou da lavagem, ou lá da comida que os corpos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, pensa bem, ele tinha um pai, uma família, uma fazenda próspera. Ele disse: eu quero minha parte, e foi para uma terra distante, gastou tudo quanto tinha dissolutamente. Aí ele passou a ter necessidade, foi procurar um trabalho e conseguiu um trabalho de apacentador de porcos. E ele estava numa situação tão difícil que ele desejava comer a comida dos porcos, alimentar-se junto com os porcos, porque ninguém lhe dava nada. Você imagina num lugar que você tem tudo, reconhecimento, honra, sustento, valorização pessoal, e você joga tudo isso para o alto, e você vai para uma terra distante, porque você quer ter a sua independência, você quer ter a sua liberdade,
mas muitas vezes não está preparado nem para viver dentro da casa do Pai, quanto mais para se organizar como uma pessoa independente lá fora. Aconteceu isso com aquele moço. Veja o que aconteceu depois, no verso 17, olha só. Então, caindo em si, é muito importante essa expressão. Então, quando ele queria comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada, aconteceu um fenômeno emocional na vida dele. Aconteceu um fenômeno psicológico. Ele caiu em... Por que ele caiu em si? Porque naquele contexto ele estava fora de si, ou seja, fora daquilo que era o propósito da vida familiar, o propósito do relacionamento com o Pai, o propósito da sua identidade, do seu propósito, da sua origem, do seu destino. Ele estava totalmente divorciado de tudo isso, e então ele cai em si, diz: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar, eu estou fora da rota, eu estou fora do meu lugar. E então aquilo bate no coração dele, e ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, enquanto eu aqui morro de fome. Então ele começa, isso é que é cair em si, é começar a refletir sobre a vida, refletir sobre a sua identidade pessoal, sobre a sua história, e você pode chegar à conclusão que na casa do meu pai, e aqui nós estamos falando na casa do Pai divino, a casa do meu pai tem fartura, mas aqui eu morro de... Quantas pessoas morrem à míngua espiritual por não conhecerem a fonte das águas vivas, por não conhecerem a graça poderosa do Senhor. Então se distanciaram do Pai, e lá longe percebem que estão num lugar muito inferior àquilo que eles poderiam ter se percebessem o valor do Pai. Veja só o verso 18, e diz assim: levantar-me-ei, olha a atitude dele, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra... Qual é o primeiro pecado dele? Pai, eu pequei contra o... Todo pecado, antes de tudo, é contra o... Depois é que é contra o outro. Todo pecado antes ofende a Deus, por isso que é pecado. Depois é contra o outro, por isso que ofende o outro. Então só ofende o outro depois que já ofendeu a Deus, porque ele é pecado. Então eu pequei contra o céu e pequei diante de... Quando ele caiu em si, ele disse: na casa do meu pai as coisas são muito diferentes do que eu vivo aqui. E ele disse: então agora eu irei ter com o meu pai e direi ao meu pai. Ele assume a responsabilidade de voltar e fazer uma revisão naquela decisão que anteriormente ele tomou. Agora ele quer voltar lá e dizer perante o seu pai: eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Veja o que acontece no verso 19, assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já reconhece que o que ele tinha feito tirou a dignidade dele, e agora ele quer voltar e dizer: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me porém como um dos teus. Eu não quero nem que o Senhor me trate como filho, eu quero que o Senhor me dê a chance de eu ser um trabalhador da sua fazenda, porque trabalhando na sua fazenda, eu sei que eu serei melhor tratado do que trabalhando na fazenda dos outros, lá onde eu estava passando fome. Agora eu quero voltar e quero dizer isso para o meu pai. Agora imagine a luta dentro do coração desse moço, para sair da situação que ele mesmo criou, e voltar para o pai com a humildade e dizer: eu errei, eu fiz a coisa errada, eu fiz a escolha errada, eu tomei a decisão errada, e agora eu quero pedir o perdão do Senhor. Veja lá o verso 20, então, e levantando-se, aí depois dele pensar tudo isso, ele teve uma atitude, ele teve uma decisão, e levantando-se foi para o seu pai. Ele disse: eu vou lá acertar minha vida com o meu pai, e eu quero reconhecer diante dele que eu estou no caminho errado. E aí ele vai lá,
E vinha ele ainda andando de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então esta é a atitude de Deus com aqueles que reconhecem que precisam de uma reconciliação com Ele, que precisam ajustar-se ao que repudiaram no passado, que é o seu amor, o seu cuidado paternal. Quando as pessoas então olham esta parábola de Jesus, vão entender que esse moço teve que tomar uma decisão, e para ele talvez fosse difícil reconhecer o que ele tinha feito, mas ele reconhece, ele entende que ele estava pecando contra o céu, estava pecando contra o seu pai, e ele vai, imagine no caminho, desde que ele sai lá de onde ele estava até chegar à casa do pai, como é que meu pai vai me receber? Como é que ele vai entender essa situação? O que vai acontecer? De que maneira eu serei visto? Talvez eu seja considerado uma pessoa irresponsável, sem vergonha, que fez tudo o que fez e agora volta aqui para pedir para voltar, para ser integrado na família outra vez. Pode ser que ele tivesse todos esses pensamentos, mas uma coisa ele teve de importante: ele venceu esse medo, venceu essa sensação de autoestima baixa, e ele disse: eu sei do meu pai, pelo que eu conheço do meu pai, eu posso ter a coragem e a determinação de chegar lá e tratar com ele da minha vida. E ele vai lá. Agora a Bíblia diz que quando seu pai o vê à distância, o seu pai toma a iniciativa de aproximar-se dele. Não só ele se aproxima do pai, mas o pai se aproxima dele. Quantas vezes o pai está à espera de cada um de nós, e se nós tomarmos uma pequena decisão de nos aproximarmos dele, ele também ele toma a decisão de se aproximar de nós. Ele só espera que nós tenhamos o reconhecimento de que estar com ele na casa do pai é muito melhor para nós do que estarmos sem ele em qualquer outro lugar da vida, ainda mais dissipando, ainda mais cometendo os desatinos que aquele jovem cometeu. Nós muitas vezes nos iludimos, pensando que o mundo fora da casa do nosso pai é melhor, mais atraente, mais eloquente, até a hora que a gente se torna vítima de uma dificuldade inesperada, não pensada, e aí nós caímos em nós mesmos e pensamos: andar com o pai é muito melhor, é muito mais seguro, e às vezes não seja tão emocionante quanto os caminhos da dissolução, mas os caminhos da dissolução são passageiros e são caminhos de morte, enquanto andar com o pai são caminhos de vida, caminhos de prosperidade espiritual. Então o pai o abraçou e o beijou. Olha o que o pai fez mais, quer ver? Verso 21. O filho dele disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Agora veja só o 22, olha. Mas o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ou seja, revestiu aquele moço com as roupagens da família. É interessante quando Jesus nos veste com vestes espirituais, nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, perdoados são os nossos pecados, de carmesim se tornam como a branca lã, e então ele nos coloca o selo do seu Espírito, ele nos dá o passaporte real, e ele nos diz: entra na casa do Pai. Isso foi o que aconteceu com esse moço, calçou os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tudo que o Senhor faz com aqueles que se aproximam dele, restaura, recupera, ele dá uma chance de você recomeçar, de onde você caiu, ou de onde você chegou, para uma trajetória nova. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novidade de vida. Aconteceu um fato, porém, interessante nessa parábola, que Jesus deixou registrado, para a gente lembrar
que às vezes a gente é muito rigoroso, mais rigoroso do que o próprio Deus. Veja o que aconteceu. Verso 23. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e nos alegremos. Então, a dracma, quando foi achada, houve alegria e celebração. A ovelha, quando foi achada, houve alegria e celebração. E esta vida que estava perdida, quando foi achada, houve alegria e celebração. Por isso que a Bíblia diz que há uma alegria no céu muito maior do que por qualquer pecador ou seja, por qualquer pecador que se arrepende. O exemplo desse rapaz gera no céu uma grande alegria, porque esse meu filho estava morto e reviveu. É isso que diz aí no texto, quer ver? Verso 24, diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então havia uma celebração, porque aquele moço, na compreensão da família, estava perdido, na compreensão do pai, estava perdido, mas agora ele foi recuperado, restaurado, ele foi achado. Benditos aqueles que são achados de Deus, e benditos aqueles que acham a Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que aconteceu com aquele moço? Ele, caindo em si, decidiu que ia buscar o seu pai de todo o coração, e diria: eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não tenho nenhuma dignidade para estar aqui, mas confio no amor do Senhor, confio na capacidade perdoadora do Senhor, confio na chance que o Senhor vai me dar, de pelo menos ser um servo. Mas a Bíblia diz: já não tenho vos chamado servos, mas tenho chamado meus amigos. É assim que Deus nos trata. Veja o seguinte, olha o que aconteceu. Ora, aqui que Jesus coloca um detalhe importante para nós. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música, então o filho mais velho, que tinha ficado em casa, que continuou trabalhando na fazenda, continuou se dedicando, quando ele volta do campo, ele ouve um alarido lá na casa da fazenda, e uma festa, e ele vai fazer uma pergunta, quer ver? Verso 26, ele diz assim: chamou um dos criados e perguntou: o que é aquilo, o que é isto que está acontecendo na casa da fazenda, na casa grande, o que está acontecendo lá? Olha só o que o Senhor, o pai dele vai dizer, o servo vai dizer. O servo informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o pai ficou tão feliz por ter recuperado aquele jovem, ainda estava com saúde, e mandou fazer uma festa para ele, porque o pai entendeu que aquele momento era especial. Por isso que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, porque Deus se alegra, porque Ele não construiu você à imagem e semelhança dEle, para você se perder nas alamedas do mundo. Ele construiu você para usufruir os benefícios da casa do Pai. Veja só o que aconteceu então que o rapaz fez, olha só. Ele se indignou, o rapaz se indignou, o irmão dele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele não queria, não vou participar dessa trama aí. Esse homem aí não vale nada, esse camarada aí deixou a gente, pegou o dinheiro, foi-se embora, gastou do jeito que gastou, fez o que fez, aprontou do jeito que aprontou, e agora vem aqui todo humilde pedindo perdão e vai começar tudo aqui. Que negócio é esse? Esse camarada já levou a fortuna dele, já levou a herança dele, não tem mérito nenhum. O pai, entretanto, procurava conciliar. Não é o mérito ou demérito dele, é a nossa capacidade de acolher o filho que se perdeu, é a nossa capacidade de amar aquele que não merece ser amado. É isso que Deus faz conosco. A gente não merece ser amado, a gente é amado porque Deus é amor, e Ele diz que nós devemos olhar para os nossos semelhantes com este mesmo sentimento.
Veja então o que aconteceu depois disso, verso 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Primeiro que não era verdade. Do ponto de vista dele estar ali numa fazenda, ele podia chamar os seus amigos para uma refeição, que se o pai estava disposto a perdoar o que perdoou de um filho, não estaria disposto a dar um almoço para esse ou aquele amigo, né? Na verdade, não acredito. Mas é a maneira quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio, quando a gente está com algum, a gente acaba atribuindo ao outro uma situação que às vezes está dentro do coração da gente. Não é o coração do outro, é o da gente, que acha que devia ser assim. E aquele menino então, o que aconteceu? Ele queria estragar a festa que estava acontecendo pela restauração de uma vida que estava perdida. Mas é muito importante isso, porque mostra quanto é o amor de Deus, qual o tamanho do amor de Deus em relação a qualquer um de nós. Como é que Ele pode olhar para nós na nossa necessidade, e como é que Ele pode chegar até nós com o seu amor e nos restaurar, onde o pensamento natural seria esse aí. O pensamento natural seria rejeitar, o pensamento natural seria punir, o pensamento natural seria desqualificar, porque esse é o sentimento que nós temos em relação àqueles que por alguma maneira nos traem. Mas olha o que Deus falou com Judas, quando ele estava celebrando a ceia. Ele disse comigo: ai, aquele que mete comigo a mão no prato, este é o que me trai. E nem assim Deus o condenou, ele mesmo se autocondenou, mas o Senhor jamais o condenou, só apenas alertou a sua consciência: aquele que mete comigo a mão no prato, este é o que me trai. Ali aquele menino estava dizendo: esse outro traiu no passado, meteu a mão no prato, e agora nos traiu, e agora vem. E o pai disse: esse meu filho estava perdido e foi achado. Vê o verso 30. Vindo porém esse teu filho que desperdiçou os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho. Ou seja, o Senhor não fez por mim o que está fazendo por esse. O Senhor não me deu as regalias que o Senhor está dando para esse. É sempre uma comparação. Esse aí tem mais do que eu mereço mais do que ele. E assim nós vamos construindo a vida, olhando e comparando a nossa vida com A ou com B. Mas nós temos que comparar a nossa vida com o que Deus faz, qual é a atitude dele. Por isso que Deus assim: encontrei a Davi, varão segundo o meu coração. Não é um homem segundo o coração do outro irmão odioso, é um homem segundo o coração de Deus. Isso que faz o Evangelho ser poderoso e mais poderoso do que qualquer outra religião no mundo, porque nenhuma religião há que perdoe do jeito que o Evangelho perdoa, porque nenhuma outra religião tem um Deus semelhante ao Deus que é capaz de dar o seu Filho para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados, sejam eles de que tamanho forem. Isso é a exclusividade do cristianismo. Veja então o que acontece mais tarde, olha o verso 31. Aí estão: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Ou seja, eu e o pai somos um, eu e você somos um. Você está comigo, nada do que está aqui é exclusivamente meu e você fica deserdado. Não tem esse caráter. O que está aqui, o que nós construímos juntos, o que construímos na ausência do seu irmão, o que construímos quando ele estava lá perdido no meio do mundo, foi uma construção tão boa que é capaz de ser suficiente para nós dois e ainda é capaz de abençoar este que merecia toda a nossa repreensão, mas pelo amor que está em nosso coração, ele pode ser perdoado. O perdão é exclusividade do cristianismo. É exclusividade do cristianismo. Perdoar sem que o outro mereça ser perdoado, mediante a confissão, o arrependimento. Isso é algo que é obra de Deus no coração de uma pessoa.
porque se não for a obra de Deus, a gente vai ter o sentimento daquele irmão mais velho. E ele tinha toda a razão, do ponto de vista carnal mesmo, ele tinha toda a razão. E ele vai, não quero, não aceito um negócio desse. Mas o pai vai dizer uma coisa interessante, veja o 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quanto vale uma vida? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo. A gente pode dizer isso, mas dificilmente acredita nisso. Uma alma vale mais do que o mundo. Quando Jesus expulsou aquela legião de demônios, que os demônios entraram naqueles porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, quando os habitantes da cidade chegaram, qual foi a reação deles? Não se preocuparam que o ex-endemoniado, que estava agora sentado em pleno juízo, liberto, salvo, transformado, não se preocuparam com ele, se preocuparam com os seus porcos que se perderam. Todos nós temos esse sentimento, que nós queremos que se preserve o que é nosso, e o outro deve pagar pelas coisas erradas que fez. E nós, se pudermos, seremos perdoados de todas as coisas erradas que fizemos. Por isso que a oração do Senhor Jesus é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É Bíblia, é um evangelho verdadeiro, autêntico. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, trata do nosso coração, dá-nos um novo coração, e ajuda-nos a termos um coração conforme o teu, para que sejamos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então nisso se cria um ambiente de perdão, de restauração, né? Por isso que a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a condenação de todos os pecadores. Não é assim que está na Bíblia? Não? O evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E o menino não creu lá? Não voltou com a sua vida humilhada e colocada diante do Pai com toda sinceridade? Então Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia crescido e se postou maravilhosamente bem e era o mais correto da vida. É assim? Eu vim buscar e salvar toda a tralha humana que existir, desde que ele tenha a humildade de chegar e reconhecer que precisa ser restaurado, que precisa ser resgatado, que precisa ser curado, que precisa ser salvo. Então não há pecado tão grande que a graça de Deus não possa cobrir, não há maldade tão grande que ele não possa transformar, não há vida tão errada que ele não possa transformar em um vaso de bênçãos, em um vaso honrado de Deus. É difícil a gente aceitar assim, porque na cultura da nossa humanidade a gente quer que bateu, levou, né? A gente quer que o outro pague a sua... Só que nós não entendemos que no evangelho todo pecador está pagando a sua conta na cruz, porque Jesus levou sobre si as nossas feridas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então o evangelho não está passando a mão na cabeça de ninguém, não. O evangelho pagou um alto preço pela sua libertação, pelo seu perdão. O evangelho mostra que Cristo pagou um preço gigantesco para levar sobre si os pecados da humanidade. Mas a gente não entende isso, e às vezes nem crê nisso. Por isso que a gente tem os sentimentos que tem. Por isso que é importante que o Senhor trabalhe os nossos corações, e que o Senhor possa olhar para nós, e que nos ensine aquela passagem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça não ficou aniquilada por causa do tamanho do pecado. A graça foi tão ampla que pode abrigar qualquer pecado, desde que haja aquele cair em si, e desde que haja aquela aproximação da casa do Pai, e dizer: Pai, eu pequei contra os céus, e pequei contra ti.
Eu não tenho mérito, o mérito é do Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser, nem um filho, mas pelo menos um empregado, um servo. Então, com esse sentimento, aquele homem foi aceito. O filho resistiu, mas o pai falou assim: não resista. Esse seu irmão estava numa situação milhões de vezes pior do que a sua. Ele estava morto e reviveu. Ele estava comendo comida de porco, enquanto você nunca passou por isso. Ele estava padecendo, enquanto você vivia na bênção da fazenda. Entenda que Deus nos abençoou, para que nós possamos ser uma bênção para todos os que vivem ao nosso redor. Não vamos estragar a festa de Deus, quando Ele perdoa um pecador. Vamos nos unir a Ele e celebrar a vitória de uma vida que se torna salva, resgatada dos seus pecados e se faz agora uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Então tá. A experiência de vitória, todos celebraram as suas conquistas. Se tem alguma coisa perdida dentro da sua casa, saiba que o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele pode ajudar você. Se alguma coisa está fora da sua área de atuação, se fugiu das suas mãos algum valor, algum bem, alguma coisa, se você perdeu alguma ovelha pelo caminho, se a igreja perdeu, se a família perdeu, se alguma coisa saiu do controle, o Senhor pode buscar e salvar aquilo que se perdeu. Se você, como um filho amado, também se perdeu, por alguma razão, ou se alguém perto de você se perdeu, saiba que o Senhor está pronto, de braços abertos, para receber aqueles cujos corações se inclinam ao temor do seu nome. Então vamos nós orar, para que Deus nos ajude a encontrar as dracmas perdidas dentro de casa. Vamos nós orar para que Deus nos ajude a encontrar a ovelha que está fora do rebanho. Vamos pedir que Deus nos ajude a encontrar aquele filho, quem sabe nós mesmos, filhos que se desandaram por outros caminhos. Quem sabe hoje seja o dia de voltar à casa do Pai, com aquele sentimento nobre de arrependimento, de perdão e de restauração, para que Deus possa fazer de você um vaso novo.